Então, eu vou fazer a prece, a gente está no nosso momento, né? A gente já está gravando. Então, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, a toda a espiritualidade que tem nos ajudado tanto em nossa vida, em nossa caminhada. Agradecer a oportunidade desta casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo, de fazer essa interação acerca do mundo espiritual, acerca da doutrina espírita e acerca desse tema tão importante nesses momentos que nós estamos vivendo, que é o momento da transição planetária. Que Jesus nos abençoe e que nessa noite nós possamos aprender um pouco mais para a nossa alma, para o nosso crescimento. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui na aula número 9 e nós estamos falando do item 2. Nós terminamos o item 1 com 7 aulas, ou 6 aulas, terminamos o item 1 com 6 aulas, que foi o item chamado Introdução, onde nós fizemos uma introdução e demos algumas explicações muito importantes acerca do processo de transição, acerca do processo da gênese, acerca de a informação de quem vai e quem fica no processo, que essa é uma grande pergunta que as pessoas fazem. Quer dizer, tudo isso nós discutimos na introdução. Aqueles que estão chegando no curso online ou que estão vindo pela primeira vez precisam ver as aulas anteriores, porque senão vai ficar sem entender alguma coisa. Pode nos perguntar, caso Sim, precisam ver as aulas anteriores, tem alguns vídeos que nós sugerimos que as pessoas precisam ver, e a gente está ligado aqui no WhatsApp, né, do curso, e as pessoas podem mandar o WhatsApp no curso, ou podem mandar o WhatsApp particular também, não tem problema. Nós estamos sempre abertos aqui a trocar uma ideia, a esclarecer alguma dúvida, o que a gente for possível. Então, na semana passada, na aula 8, a gente estava falando de um item que faz parte do item 2, que é o item que vai falar relativo às pessoas, os seres, as instituições, as tecnologias de um planeta de regeneração. Então, no item 1, a gente fez a introdução e a gente falou de algumas questões importantes. No item 2, a gente vai falar do próprio planeta, ou seja, um planeta de regeneração tem algumas coisas que a gente precisa olhar, observar, para a gente não confundir, achar que um planeta em regeneração é um planeta feliz, que não tem problema nenhum. Então, a gente já falou bastante disso, vamos continuar falando. Hoje eu fiz uma revisão no material, mas não uma revisão para essa aula, que eu já tinha mandado, uma revisão lá quase no final, e inclusive o nosso final, que é o item 3, ele está em construção. Eu mando para vocês receberam aí, mas ele está em construção, tem muita coisa para mudar nele, para acrescentar, que eu estou trabalhando, comecei a trabalhar há alguns dias, porque o item 3, gente, se vocês lembram, o item 1 era a introdução para falar de aspectos importantes da transição. O item 2 fala do planeta de regeneração, e aí você sabendo quais são os aspectos importantes, quais os critérios de seleção, e sabendo como é um planeta em regeneração, né, em alguns aspectos, você precisa saber, ok, o que eu faço? Né? Quais são as providências, quais são as coisas que eu preciso saber para mim estar num planeta de regeneração? Como é que eu sei que eu posso estar? E coisas que eu tenho que fazer para me ser uma pessoa melhor e merecer estar no planeta de regeneração. Esse é o item 3, é o item que vai levar mais tempo, porque é o mais importante para nós. Eu sempre falo assim, o item 1 e 2 é importante, mas é informação. O item 3 também é informação, mas ele toca em pontos de transformação. E ele dá ferramentas para nós, são ferramentas para que, se a gente se empenhar um pouco nisto, a gente consegue mudanças interessantes em nossa vida. Esse é o propósito. Né? A gente não está aqui dando garantia de nada e falando que isso vai fazer as pessoas mudarem. Não, ninguém tem essa capacidade, nem Jesus. Né? Porque 2000 anos atrás ele deixou todo o roteiro, deixou tudo certinho para a gente ser pessoas melhores, para sermos pessoas melhores, e o mundo está do jeito que está. Ou seja, cada um cuida da sua transformação. As mensagens, as informações, as ferramentas, o como fazer, tudo isso a gente pode discutir, tudo isso a gente pode mostrar, porque existem maneiras de fazer isso, existe ferramenta, existem bons espíritos que trazem informações, que nos ajudam, mas é cada um que faz o seu, não tem jeito. Como diz
a Madre, acho que é Madre Teresa, não lembro se é ela, acho que é ela fala, no final é cada um e Deus. É você com Deus. Esse como dizer, o final da história é esse. Você vai pegar tudo, vai receber informação, vai estudar, vai aprender, mas no fim é você e Deus. E é assim mesmo. Ou seja, no fim significa, quando você realmente parte para se modificar, se transformar, você começa uma relação com Deus, né? Você e Ele. Ok. Na semana passada, nós fechamos com essa planilha aqui, né? Essa planilha, ela vai nos falar de quê? Sobre os seres no planeta Terra, no livro Futuro Espiritual da Terra. Então, esse capítulo vai falar de vibrações e sintonias em ambientes de encarnados e desencarnados. Então, nós discutimos isso aqui na semana passada. E nós mostramos que alguns aspectos, como guerras, agressões, violências, separatividades e muitas outras coisas, e isso você encontra o capítulo inteiro, né? No capítulo 3, no livro Futuro Espiritual da Terra, e eu já disse, e vou dizer de novo, para quem vai ouvir a aula gravada, também serve, para quem está aí. Se a pessoa não tem o livro, não pretende comprar o livro, ou mesmo que pretenda comprar ou não, mas se ela precisa, eu queria ler esse capítulo 3 todo, eu consigo mandar por um PDF, mandar por Word, o capítulo integral. Então a pessoa só precisa dizer, botar lá no grupo, ou alguma coisa assim. Então, o que ele está dizendo para nós aqui que esses processos de guerra, agressão, violência, separatividade, tudo isso são fortes situações que ocorrem e ocorrerão devido à forte influência dos espíritos inferiores que encarnaram na década 00, que seja de 2000. Ele está dizendo, ocorre aqui na Terra no momento e ainda vão ocorrer um tempo. E o agravamento é devido à necessidade de uma ferição de valores do homem que ficará na terra de regeneração. Então, ele não está dizendo que isso vai ocorrer na terra de regeneração, ele está dizendo que aqui ainda, no mundo de expiação e provas, que nós estamos na transição, no processo de transição, é importante a gente entender isso. Quando a gente vive no mundo de expiação e provas, a gente sabe bem o que é isso, mas a gente que tem uma certa idade, a gente viveu algumas décadas atrás, e a impressão que a gente tem é que esses momentos que nós estamos vivendo está muito mais difícil, mais conturbado, mais violência, mais guerras, mais tudo que pode ser de violência tem ocorrido. Isso tem uma verdade, mas também tem um aspecto. É que as informações e as comunicações hoje é diferente de 30, 40 anos atrás. Hoje é online, é na hora. Tudo que acontece na rua, quase tudo é gravado. A pessoa tem o celular, ela grava. A pessoa sofre agressão, ela grava. Então, isso está sendo colocado direto, está sendo bombardeado direto nos meios de comunicação. Então, assim, nós temos que entender que se as violências existiram e hoje existem mais, e existem, mas também tem um outro lado, que é o lado da informação que chega para todo mundo, sem muito filtro. Às vezes não tem muito filtro, né? Então, ele está dizendo assim, para aqueles que ficarão na regeneração, são aqueles espíritos que estão passando por esse processo de transição e que estão sendo aferidos. Aferido significa o quê? Quando você vai aferir alguma máquina, você tem que ter um peso padrão. Um peso padrão que fala, esse peso aqui é um peso de 1 quilo. E você garante que aquilo tem 1 quilo porque foi aferido, foi verificado, e não é 1,2 kg, nem 1,50 kg, nem 900, é 1 quilo. Então, a aferição significa o quê? Que essas situações vão bombardear todo mundo que estão vivendo aqui. Para quê? Para aferir, para testar o quanto a pessoa tem de perseverança, o quanto a pessoa resiste. A Grace quer fazer um comentário aqui. Ela comentou sobre a questão do mundo, dessa questão de violência que nós estamos vivendo, que a gente observa isso de uma forma mais, assim, de uma forma mais ostensiva. E, por exemplo, um exemplo que está me chamando muita atenção, eu estou aqui, nós acabamos de falar que estamos aqui na casa da minha filha, eu tenho uma netinha, que ela tem 8 anos, e a menina dócil, uma menina muito boazinha, se relaciona bem, e ela está sofrendo na escola um bullying, uma coisa assim, que está assim, deixando a minha filha assim, ultra preocupada, uma coleguinha da mesma idade dela, que bate, que toma o lanche, que xinga palavrões, que ela não tem o hábito de xingar, né? Então, nós estamos assim, tendo
que ter todo um jeito de lidar com essa situação, né? Porque é uma coisa inusitada, né? Não esperávamos com uma criança de 8 anos, né? De sofrer esse tipo de coisa, né? Então, para mim, eu fiquei bastante assim, assustada de pensar assim, a gente pensar na adolescência, na fase adulta, mas a gente já está vendo isso acontecer em crianças pequenas, 8 anos, né? Então, isso é reflexo mesmo, né, desse momento difícil que nós estamos vivendo, os espíritos estão se mostrando, né, e muitos desde pequeno. Assim como a gente tem visto também um grande número de crianças com um potencial incrível. Tem um garotinho que eu estou no Instagram, que chama Davi, que é um verdadeiro médico encarnado. O menininho tem uns 3 anos, ele fala 3, 4 anos, ele se comporta como um médico. Ele vira para a mãe dele e fala assim, me chama de doutor, que ele descreve o corpo humano de uma forma que a gente fica assim, pasmo. Então, a gente vê tanto desse lado espíritos que estão reencarnando e que estão já mostrando todo o seu potencial intelectual, né? E também desse outro lado, de violência, que é uma coisa, hoje minha filha até teve uma reunião na escola que vê como lidar com isso, de uma criança intimidando outra criança, né? Então, é o mundo que nós estamos vivendo, né, gente? A Grace está comentando aqui, né, porque, de uma certa forma, a gente está participando desse processo das netas, entendendo, e é assustador, porque uma coisa é você ouvir no jornal escrito, né, fulano matou, roubou, não sei o quê. Outra coisa é você ver a violência, porque não está tendo censura. O máximo que eles falam é assim, ó, cenas de violência, se não tipo assim, não, só olha quem quer, mas a maioria das pessoas vê aquilo, é um chamarisco para olhar. E violências assim gratuitas, por pouca coisa, muito pouca coisa. Você percebe que quase nada acontece e já gera uma violência, já dá tiro, já faz e acontece. Então isso é uma aferição, né? Isso é uma aferição, porque os novos valores para o nosso mundo serão construídos tendo por referência o que não queremos mais que faça parte de nós. Bom, isso foi o final da nossa aula passada, e eu queria puxar isso de volta para a gente recomeçar. Então, o valor mais importante para as pessoas que ficarão na regeneração, e nós citamos os 7 itens, né? Mas aqui, de uma forma bem conceitual, bem resumida, o que funciona para efeito de quem ficará no mundo de regeneração é a questão do que nós não queremos mais. Não queremos mais violência, não queremos mais fome, não queremos mais miséria de ninguém, não queremos mais essa loucura que está aí no mundo de pessoas com deficiência alimentar e tudo isso mais, não queremos guerras, né? Não queremos miséria. Ok, então você está querendo outras coisas, então tudo bem, vamos começar, porque é mais ou menos isso, tá, gente? Com algumas exceções de espíritos já de um nível um pouco melhor, que já seriam parte de regeneração há muito tempo, mas estão aqui. A grande maioria de nós é mais ou menos assim. Então, ok, vocês vão ficar na regeneração, então vamos começar. É como começar um ano letivo novo, né? O aprendizado. Aqueles que já guardam alguma coisa nesse sentido, o aprendizado vai ser mais rápido. Mas a maioria de nós é um recomeçar mesmo, tá? Muito bem. E, de novo, eu falo, quem quiser interromper, fique à vontade. Então, hoje nós estamos na nossa aula número 9, e já temos 2 aulas, com essa aqui é a terceira, do item 2, que fala do planeta de regeneração, né? Então, vamos lá. Aqui é o capítulo 11 do livro Futuro Espiritual da Terra. Então, continua sendo como serão os seres no planeta, né? E o Clarencio, a gente sabe que é um espírito de um nível bastante evoluído no plano espiritual, é o Clarencio de Nosso Lar, né? Então ele vai dizer, aqui nós vamos fazer assim, vamos aqui relacionar a mensagem de Clarencio nesse capítulo ao momento atual, pois se encaixa muito bem. Então, em alguns momentos da fala de Clarencio, vamos trocar o tema para o momento da pandemia que enfrentamos ainda. Então aqui, gente, vocês sabem que esse livro aqui foi escrito há alguns anos atrás, né? Mais ou menos uns 4, 5 anos atrás,
e a gente estava vivendo o momento da pandemia, e nesse momento da pandemia discutiu-se muito isso no meio espírita, sobre a questão da quantidade grande de pessoas que desencarnaram. Né? Então, eles estavam falando disso, mas não só da pandemia, está falando de outras coisas também. Então, o que diz lá? Entidades inferiores procuravam envolver seres encarnados. Então, entenda que aqueles espíritos, eles estão ditando o livro e eles estão vivendo as coisas e passando a informação, como se fosse coisas que acontecem e sendo reportado para ser colocado através da mediunidade no livro. Então, entidades inferiores procuravam envolver seres encarnados, que se encontravam em estado de choque e em desequilíbrio, devido à pandemia. E mantinham sintonia com seus pendores e medos. Eles absorviam suas energias e direcionavam-os para os seus interesses. O que está dizendo aqui é assim, vocês vão lembrar que durante a pandemia, algumas coisas aconteceram no mundo de uma forma geral, de uma forma genérica, aí, com raras exceções, que é o medo. As pessoas tinham medo. O medo foi generalizado, né? E muitas sintonias com espíritos relacionados a isso. Então, isso é muito complicado, porque isso agravava a situação dos miasmas, das vibrações deletérias em torno do mundo. Então, é como se dissesse assim, ó, isso, de uma certa forma, ajudou a propagar o vírus também. Tá? É só para a gente entender. Aí, ele falando, o Clarencio, aqui ele já está falando. Como vê, André, em momentos como esses, cada um de nós apresenta a sua verdadeira face espiritual. O heroísmo e a sobriedade são para poucos. Então, ele está dizendo que no momento de crise, no momento de perigo, a gente se apresenta. E heroísmo e sobriedade, quer dizer, sobriedade é ter paciência, ter calma para enfrentar o problema, né? Com dignidade, ele diz, são para poucos. A maioria é pega de surpresa e se entrega. Quase sempre há emoções perturbadoras onde o medo predomina. Eu até passei para vocês aqui um vídeo do medo, falei, ó, vê o vídeo do medo. Porque o medo, gente, é uma coisa a ser estudada. E é importante entender. E esse vídeo do medo explica o que é medo, porque as pessoas às vezes não sabem. As pessoas sempre relacionam medo com instinto. Né? O instinto do medo, porque está pegando fogo, e o fogo está chegando, e eu tenho que correr, eu tenho que jogar uma água. Esse é o instinto de preservação da vida, não é desse medo que a gente está falando. O medo que a gente fala, que é o medo destruidor, é o medo mental, da psique, das emoções. É isso que a gente tem que ter mais cuidado. Nestas situações, alguns se entregam à solidariedade, outros são oportunistas. Buscam sempre sua verdadeira natureza de exploração do próximo. E a gente viu isso na pandemia também. Houve muita exploração dos bancos, muitas situações em que o pessoal está na pandemia, está em casa, não trabalhou, não ganhou dinheiro, vamos emprestar dinheiro, mas praticamente extorquiam as pessoas, não tinha uma solidariedade de ajudar, tinha mais solidariedade de ganhar, ainda em cima da miséria dos outros. Isso é comum, independente da pandemia. As catástrofes são um convite para refletirmos sobre como temos utilizado os recursos da natureza e os próprios recursos internos, espirituais. O mau uso e as consequências devem ser sempre um convite a reflexões. Então, o que está falando aqui o Clarencio é assim, olha, quando há momentos de catástrofe, e a pandemia foi uma catástrofe, em que nós dizíamos, inclusive assim na época, a gente está vivendo uma coisa que não é todas as gerações que vivem esse tipo de situação. Então, nós tivemos algumas pandemias no passado, inclusive a pandemia do Covid, fichinha perto das outras que já ocorreram, né? Na Idade Média e muitas outras, com mortes assim, assustadoras, muito sem comparação com o que aconteceu na pandemia. Mas nós tivemos, né, essa vivência de uma situação onde não foi uma pandemia de uma cidade, foi uma pandemia do planeta. Todos os países enfrentaram situações de emergência, de risco, de contenção e outras coisas mais. E quando isso acontece, pode haver muitas pessoas que tomam determinadas atitudes diferentes. E o que ele está dizendo aqui é que essas situações são convites para reflexão. Para reflexão.
o que é que nós estamos fazendo da natureza, o que é que nós estamos fazendo sobre essas questões que trazem essas catástrofes. Vocês vão lembrar, eu não lembro, na Idade Média, não sei se foi no século, em 1200 ou 1300, eu não lembro exatamente quando foi, por aí, que teve aquela doença, febre, não é febre, que as pessoas morriam, peste negra. Vocês vão lembrar disso, talvez foi uma das piores que nós tivemos. E o que era a peste negra? Se as pessoas começavam a refletir, e quando descobriram, eram os ratos que traziam determinadas pulgas. As pulgas mordiam as pessoas, transmitiam às pessoas a doença e ficava aquele círculo. Só que foi morrendo em quantidade, porque você imagina. Qual é o problema aí? Gente, não é igual a hoje, os ratos ficam escondidos. A gente quase não vê rato, dependendo da situação vê, mas a maioria das vezes não vê. 1348, 1350. A Grace até olhou aqui, fala aí, meu irmão. A peste negra aconteceu entre 1348 e 1350. Então, vocês olham aí, foram 2 anos também, mas a quantidade de mortos, você pode até ver quantos mortos foi. Foi uma coisa absurda, foram acho que milhões de pessoas que morreram. E o que é que estava por trás disso, gente? Higiene. Só isso, higiene. Pulga e rato. Olha que coisa. Pulga e rato. Só que rato era comum naquela época andar pelas feiras de alimentos, subia, andava, ninguém ligava. Em casa os ratos passavam. As pessoas... 200 milhões, estima-se. Estima-se 200 milhões. Aí, agora você imagina, mais ou menos 200 milhões de pessoas morreram. Vocês sabem o que é 200 milhões? Qual era a quantidade de habitantes que tinha no planeta nessa época? Vê aí, Grace, só para a gente entender. A Grace é a secretária aqui. Gente, e a higiene? O rato não é para conviver com a gente. Não é para conviver. Ele convive embaixo, né? Nos porões do planeta ali, porque eles fazem o trabalho deles também. Eles têm uma função, né? Mas não é para conviver com a gente, porque eles transmitem muita doença. Então, o que ele falou aqui, a gente tem que refletir como a gente está tratando a natureza e os recursos. Como que é? Ora, se a convivência com os ratos era comum, as doenças proliferariam de uma forma muito rápida. Isso é só um exemplo, né? Vamos lá. Estima-se que com a peste, a população mundial de 475 milhões caiu para 350. Gente, tinha 470 milhões de habitantes no planeta. Morreram 200 milhões. Vocês imaginam uma peste no planeta Terra hoje, com 8 bilhões e meio? Morre 4 bilhões? Dá para ter uma noção do que acontece nesse planeta se morrer essa quantidade de gente? É absurdo. É uma coisa assim, é uma catástrofe de alto nível. E tudo naquela região, naquela época, por causa de higiene, né? Vamos lá. Aqui vai mudar um pouquinho o subtítulo. Continua sendo como serão os seres, mas o subtítulo aqui chama Derrubar Fronteiras. O que significa isso? Está mudando um pouquinho o tema. Derrubar fronteiras significa o seguinte. Um espírito, quando é mais evoluído... De 30% a 60% da é isso mesmo, metade. Quando você fala de fronteiras, você, quando é um espírito muito evoluído, ele já não aceita isso como uma coisa boa, né? Até um certo nível, fronteira é importante, a gente sabe disso, né? O meu país, a minha pátria, tem muito isso. Mas, na medida em que a gente vai evoluindo, as fronteiras são abertas no sentido que não é mais um país, é o planeta. E depois que se consolida um planeta, a coisa vai mais além. Vocês viram nas outras aulas que nós falamos que os planetas mais evoluídos do próprio sistema solar, eles estão ansiosos, ajudando muito esse processo de transição da Terra, porque eles já passaram por isso em algum momento das eras aí, e eles sabem o quanto isso é importante para a população que fica na regeneração. Então, eles sabem disso e eles estão ajudando, porque eles querem que esse planeta em regeneração passe a fazer parte de um outro nível, de outras conversas, de outras comunicações, de outras tecnologias. São coisas grandiosas que vão ocorrer no decorrer do processo da regeneração.
Então, isso é muito importante entender, e uma delas chama derrubar fronteiras. Vamos ler um pouquinho o que está falando aqui. Aqui é esclarecido que já está definido o fim das fronteiras idiomáticas. Quando ele vai falando isso, não quer dizer que o fim significa eu estou na transição, passei a regeneração, já acabou. Não, não é. É que vai ocorrer na regeneração. Até o planeta. Quando é que o planeta se torna regenerado? Quando ele passar, tiver no limite para mudar de ano. Para qual? Planeta feliz, planeta ditoso, né? Segundo os critérios de Kardec, que pode ter variação. Então, a gente tem que entender isso. A maioria das coisas que falam aqui, não é porque você passou, já é. Não. É o trabalho que nós vamos construir nos milênios, porque são milênios, até chegar nesse nível de falar, olha, não tem mais barreira idiomática. Então, o fim das fronteiras idiomáticas e religiosas. Imagina? E religiosas. Um início para romper outras fronteiras de nosso planeta, diminuindo assim a separatividade no orbe, condição fundamental para um planeta de regeneração. Vocês percebem que toca em dois pontos que são cruciais de separação? Primeiro é a questão da pátria, a segunda é a questão do idioma, pátria e idioma, e a segunda é a questão de quê? Das religiões. Desde que o mundo é mundo, as religiões separam. E separam não é de forma só separa com violência. É só pegar a história. Não tem um momento da história que as religiões estão felizes uma com a outra. Não tem. É só separatividade. Né? Porque toda vez que você dá poder ao homem, ele quer se sobrepor ao outro, em qualquer situação, e principalmente na religião. Principalmente na religião. E o que mais as religiões fizeram, não as religiões em si, mas as pessoas que movimentam as religiões fizeram, até hoje, e continuam fazendo, é criar situações em que ele é o melhor, ele é o que vale, o outro não sabe, o outro... É tudo isso. É tudo isso de separação. E o Clarencio esclarece. Olha só que interessante. A Terra tem 7 níveis de campos espirituais em torno de si. Então, pensa no planeta Terra e pensa 7 camadas em volta, como se fossem atmosferas diferenciadas. Neles, há divisão por idioma. Desculpa. Em torno de si. E os 2 primeiros apresentam aspectos mais próximos das condições humanas. Então, são 7. Só os 2 primeiros apresentam uma condição mais próxima da condição humana. Por exemplo, divisão por idioma e religião. E costumes que geram certo grau de separatismo. Então, ainda tem. Estão entendendo? 7 níveis. Os 2 primeiros têm separatividade, diferença de idioma, diferença de religião e outras coisas mais que faz separação. Ainda tem. Então, as pessoas dizem assim, eu vou chegar daqui desencarnar, vou chegar no mundo espiritual. E qual a religião? Bom, se é espírita, você vai se juntar às pessoas que são espíritas. E isso é separação. Nós não atingimos o nível para vencer isso ainda. Aqui. Não atingimos. E olha só que interessante, na hierarquia dos planos espirituais, então pensa nos níveis. Nosso lar está no primeiro nível, nem no segundo está. Sabe o que é isso? Primeiro nível? Primeiro não é de bom, não. Primeiro é o que está ali entre os 2, tá? E a colônia Alvorada Nova, que é mais evoluída que nosso lar, está no segundo. A partir do 3º nível, temos ainda outras colônias já libertas dessas limitações. Então, a gente fica... A verdade é que a nossa condição, gente, ainda é precária. Que quantas pessoas sonham para ir para o nosso lar? Ainda pensa, nem isso eu vou conseguir. E é o primeiro nível. Está no primeiro nível de atmosfera de vibração, nosso lar. A Alvorada Nova está no segundo. E esses 2 níveis ainda têm separatividade por religião, separatividade por idioma, né? Separatividade por costumes. Isso é muito complicado. Né? O planeta Terra tem mais de 100 países e a maioria com costumes diferentes, com muita coisa diferente, religião diferente. A partir do 3º nível, temos ainda outras colônias já libertas dessas limitações. Então, ele está dizendo assim,
Depois que você passar do nível de Nosso Lar e de Alvorada Nova, aí essa separação vai acabando. Mas para essa separação acabar e a gente estar lá, primeiro a gente tem que merecer estar e entender. Porque muitas pessoas que estão aqui na Terra, eu diria a grande maioria, cultua a separatividade como uma coisa boa. Esse é o nosso mundo. Gente, vocês param para pensar. O nível de evolução. A separatividade como uma coisa boa. A pátria, nós temos que vencê-los, nós somos mais fortes. Gente, isso é o que vigora no mundo. Olha o nível de impercepção, o nível de falta de conhecimento, o nível de precariedade. Nossa, nós estamos totalmente ajustados a isso. Ajustados. Nós estamos ajustados às religiões que separam. Nós estamos ajustados às pátrias que separam, aos países que separam, os idiomas que separam, os costumes que separam. De sã consciência, se a gente pensar nisso, a gente vai pensar em nós e entender em nós que a gente tem isso dentro de nós, sim. Mas também em sã consciência, conhecendo o Espiritismo, conhecendo o que Jesus pregava, nós temos que ter um mínimo de capacidade de compreender, nem que seja teoricamente, que isso não faz parte de mundo evoluído. Não faz. Mundo evoluído, nós não estamos falando de terra, nem de regeneração no começo. Lá, regeneração bem mais lá na frente, com certeza não. Não tem, não pode, porque são irmãos, filhos de Deus, ponto. Amar o próximo. Isso é uma coisa importante que está escrito aqui, que a gente precisa refletir muito nisso. O quanto nós estamos disponíveis, o quanto nós estamos capazes de abrir mão de algumas coisas, que tem que abrir. Né? Olha quantas coisas tem que abrir mão. Continua a derrubar fronteiras. Clarencio esclarece. No contato com os irmãos da Fraternidade Saint-Germain e o movimento da Fraternidade Branca, puderam trazer vários ensinamentos, comprovando que as diferentes vertentes de ideologias religiosas podem e devem cooperar, e que essas fronteiras criadas pelas mentes obtusas serão eliminadas no planeta de regeneração. Gente, vamos lá, vamos entender uma coisa. Olha que coisa interessante isso aqui. Ele está colocando aqui dois tipos de fraternidades que existem no planeta Terra que não são muito conhecidas, mas que têm grande valor. Por exemplo, essa fraternidade branca, na filosofia que eu estudo, fala-se dela e explica-se mais ou menos alguma coisa. Essa Saint-Germain, eu já li alguma coisa. Também é voltada para a parte espiritualizada, para a harmonia do ser humano. E aí, quando ele fala que tem que haver menos separatividade, que tem que haver mais união, ele próprio fala, nós aqui já fizemos contato. E olha que eles estão em nosso lar, o local que ainda é um local de separatividade. Mas vocês estão vendo um exemplo? Eles já foram buscar fraternidades que são excluídas, ou que não é nem de conhecimento das pessoas, para discutir essas questões para um processo de planeta de regeneração. Eu escrevi muito pequenininho aqui a Fraternidade Saint-Germain, porque eu acho que a maioria das pessoas não conhece, mas é só buscar muita informação na internet, é uma pequena informação, que é uma organização filosófica, tem um aspecto religioso, e que eles trabalham muito com a questão do conhecimento. Tá? É só para a gente saber. E esse é para dar um exemplo de que eles que estão lá, que são espíritas, espíritos que trabalham muito na questão espiritual e espírita, também estão dando exemplo de fazer alguma coisa. A gente sabe, gente, quando a gente olha na televisão as notícias de perseguição religiosa até hoje. Quantas vezes pessoas de algumas religiões, principalmente com relação à Umbanda, que vão nos terreiros, quebra tudo. A gente andou vendo muito isso daí, eu acho que deu uma parada, ou pararam de publicar, porque isso é proibido no Brasil, graças a Deus. Eu, por uma questão de estudo dentro da doutrina espírita, eu fiz um curso na Umbanda de 8 meses, e eu não seria umbandista por várias razões, mas não por preconceito,
por uma questão que eu tenho um trabalho dentro da doutrina que me dá esclarecimentos que a Umbanda não dá. Mas, em compensação, eu aprendi outras coisas lá. A gente não pode criar dentro de nós uma condição que é comum no espiritismo, e se a gente tem que lutar contra isso, que é achar que o espírito é superior por saber coisas que os outros não sabem. Não tem nenhum problema a gente saber coisas que os outros não sabem, como, por exemplo, a reencarnação, a pluralidade dos mundos, a transição planetária. Ok, você pode dizer que eu sei coisas que você não sabe, mas isso não quer dizer que você é melhor. De jeito nenhum. Saber pode ser até perigoso, se a gente não aproveita o saber, né, o conhecimento. Pode ser mais complicado ainda. Né? Vamos lá um pouquinho agora, que quiser. Ok. Esse capítulo é um pouquinho de mudança agora. É a questão de estrutura social. Eu não posso sair e voltar, Grace. Aqui nós estamos falando de mudanças de estrutura social em cada ser. Então, as mudanças da estrutura da sociedade e mudança na questão das pessoas mesmo, né? Da maneira como as pessoas se comportam. Né? E aqui ele vai falar que eles estavam aqui no planeta Terra, nos encarnados, presenciando algumas coisas. Eles estavam presenciando alguns movimentos sociais, como, por exemplo, carnaval, como, por exemplo, protestos políticos. Então, eles vieram aqui e estavam olhando aquilo tudo e verificando, principalmente, a falta de lógica que eles viram em muitas situações de pessoas que protestavam para alguma coisa e agiam com violência. Né? Então, ele vai falar aqui, vamos dar uma olhada. Ó. Observando a perturbação e confusão generalizada que estabeleceu, Clarissa então falou: muitos acreditam que as transformações necessárias devem ocorrer de cima para baixo, isto é, a partir dos líderes políticos, administradores públicos e empresários poderosos, para só então a população mudar suas atitudes e comportamento. A gente vê muito isso. As pessoas esperam que as coisas aconteçam de cima para baixo. É claro que muita coisa acontece de cima para baixo, porque os governos eles têm responsabilidades e têm que fazer determinadas práticas onde vai assistir pessoas menos validas, pessoas que não têm capacidade, condição, doentes, tem mil coisas, né? Porque aí você tem a escola pública, você tem o hospital, quer dizer, tudo isso faz parte. Mas o que ele está dizendo aqui é que muitas pessoas ficam esperando isso. Ficam esperando isso, e não é assim que funciona. As transformações não funcionam assim. As transformações... Porque vocês imaginam, se você tem um país que tem muita riqueza e o governo faz tudo por ele, por esse povo, e tem uma vida mais ou menos tranquila, ninguém passa fome, tem um bom melhor e tudo funciona. Mas não partiu de uma transformação interior, você vai ter muito problema. Quantas vezes nós já lemos em países muito ricos que as pessoas não têm problema nem financeiro grave, elas têm uma taxa de suicídio muito grande. Você pode olhar o Japão, você pode olhar a Noruega, muitos países em situação de financeira e nível de padrão de vida no sentido material. Padrão de vida é complicado você falar, mas padrão de vida material, que é muito bom, mas tem uma taxa de mortalidade grande, de suicídio, mortalidade por suicídio. Por quê? Porque a pessoa não está feliz, não está contente. Hoje nós estávamos conversando com uma pessoa e essa pessoa contou uma situação bem interessante. Ela falou, olha, a fulana tal, que a gente conheceu, ela é casada com uma pessoa e eles lutaram muito daqui e dali, até que o marido dessa pessoa descobriu uma coisa, ele começou a fazer, e o negócio deu tão certo que uma grande empresa multinacional comprou dele o projeto para ela ficar para ela, porque ele sabia que ia ganhar muito dinheiro, mas deu para ele uma quantidade de dinheiro absurda, ele ficou milionário, muito milionário. Então mudou a vida deles completamente. Então tem tudo que você imagina, tem coisas assim que a gente nem imagina. E algumas amigas delas não são ricas, são classe média, às vezes um pouco baixa, um pouco alta, foram visitá-la e conversaram e pensaram, nossa, que felicidade isso aqui, olha que tanta coisa que ela tem que a gente nem sabe, não sei o quê. E vai conversar com a mulher e percebe que não é assim. A mulher não está realizada, não é feliz. Então, o que acontece? Quando você pensa num governo que faz tudo pelas pessoas e tem que fazer coisas para aqueles que precisam, necessitam, e que sejam pessoas que vão ter condição de fazer algo
com aquilo que recebe e produzir alguma coisa. Então, esse é o processo, que aí entra no processo de desilusão, de situação de acomodação. Isso não pode acontecer. Né? Isso acontece com uma pequena, graças a Deus, com uma pequena parte da sociedade, ainda acontece. Mas tem que ter atenção com isso. O que ele está dizendo é exatamente isso. Olha, a transformação não vem de cima. O pessoal de cima tem que ajudar no processo. Mas se você pensar que a transformação das estruturas vem de governos, vem de políticos, vem de um congresso, vem de um poder executivo, ou um poder qualquer que seja diferenciado, você tem que entender que essas pessoas que estão lá saíram do povo, não vieram de outro planeta. E se saíram do povo, mas se o povo não se transforma, eles também não se transformaram. Entende a lógica? Por isso é muito falado, quer fazer uma transformação, comece de cada um. E as coisas vão melhorando, né? Vão melhorando. Porque um dia você vai ter alguém que cuida da questão política. E quando a gente fala de política, de novo, nós estamos falando de uma outra coisa. Nós estamos falando de política como aquele mecanismo que ajuda as estruturas a serem melhores, ajuda as pessoas a serem melhores condições de vida, e não está falando de melhor só material. Ajuda as pessoas a se educarem, a serem mais humanos. Esse é um processo político real que a gente ainda está no planeta de expiação e provas, né, gente? A gente não está nesse nível ainda. Até o processo político tem um processo de evolução, como vai ter a ciência, vai ter a tecnologia, como ele falou ali, as religiões, os idiomas, a política também. A Grace quer comentar alguma coisa aqui. Gente, aí está bem claro, né? Não é opinião pessoal, não é nada, está escrito aí no livro aí do Futuro Espiritual da Terra, que ele fala com clareza, né? Que muitas vezes nós esperamos que transformações ocorram de dentro para fora, né? Então ele diz com bastante clareza, né? Que é uma esperança ilusória, né? Ele fala pois somente se efetivará uma revolução mais profunda na estrutura social quando a intimidade de cada pessoa se apresentar renovada. Ressaltamos, companheiros comprometidos com essas funções governamentais e administradores deveriam ser os primeiros a dar exemplo, como acontece nos planos mais altos da espiritualidade. Então, é sabido, né, que, inclusive, desde lá de Sócrates, né, quando ele falava que quem deveriam ser os políticos, os sábios, as pessoas justas, honestas, né, e que esses, né, os nossos governantes, deveriam ser os primeiros a darem bons exemplos, mas reais. Né? E essa modificação é de cada um. Não adianta a gente querer acusar A, B ou C, esse ou aquele, por uma situação que a gente vive aqui na nossa terra, se dentro de nós não tem esse comprometimento de honestidade, de seriedade, de fraternidade, de solidariedade humana, responsabilidade com o nosso planeta. Isso tudo é fora o íntimo, é de cada um, e a hora que cada um tiver esse comprometimento, certamente teremos governantes que estarão também imbuídos nesse mesmo propósito e que serão eles os primeiros a dar exemplo, porque nós precisamos por melhores que sejamos, nós precisamos ainda de uma liderança, de alguém que nos conduza, que nos induza a bons caminhos, né? E serão esses nossos políticos num mundo melhor. Pessoas comprometidas, responsáveis de nos elevar. Vamos sonhar um dia com o nosso planeta, né? Não vamos nem falar de separatividade de país, né? Com pessoas com responsáveis, com políticos que não têm aquela briga, uns querendo derrubar o outro, e não, muito pelo contrário, se unirem, todos unidos com o mesmo plano. Até se isso acontecesse hoje na nossa
no nosso país seria perfeito, né? Ao invés de vermos pessoas brigando por poder, se unissem para que nós tivéssemos uma condição melhor, né? Social e moral e tudo mais. Né? A Grace está falando uma coisa, me lembra uma coisa que eu já falei aqui, que é muito importante a gente compreender. Porque a gente não pode se revoltar e reclamar que mundo ruim, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Existe um amigo que falava muito assim para mim, Ruela, a pessoa não fez nada e já quer massagem. Ele falava muito isso. A pessoa não trabalhou e já quer massagem. Né? É como se dissesse assim, nós queremos um mundo melhor, mas não estamos fazendo a nossa parte? Qual é a nossa parte? A nossa parte é fazer a transformação interior. A nossa. E com a nossa, outras vão acontecer, e aí os políticos que sairão daí serão pessoas transformadas. Mas não é isso que nós estamos vendo no mundo? Não, não é. Com esse processo de transição, o que a gente está vendo é que tem uma quantidade de situações assim absurdas acontecendo, situações difíceis acontecendo. Por quê? Porque as pessoas que ascenderam ao poder são pessoas que ascenderam só por causa do poder e de dinheiro, só isso. Não é estar ali para ajudar ninguém. Pode até ajudar, porque não tem algumas coisas que tem que ser feita, vai ter que fazer. Mas então, nós estamos mais ou menos nesse sentido. Nós não fizemos nada e já queremos massagem. Então, o mundo melhor vai depender de puxar a manga, arregaçar a manga e a gente fazer as coisas. Né? Então, vamos lá. Vamos mais um pouco aqui. Então, ele está dizendo um exemplo aqui que eles estavam numa ação de suporte e amparo junto a uma passeata pacífica em favor das mudanças relacionadas ao governo e apoiadas pela insatisfação com a realidade econômica do país. Então, tinha essa situação, Clarencio falando que eles estavam reunidos espiritualmente ali, atuando, vendo o que estava acontecendo, como que eles poderiam ajudar, né? Então, estava assim. Aí, o que acontece? Ficamos perto de um grupo de entidades, então vamos observar o que está acontecendo. Desesperadas, que corriam para lá e para cá, buscando influenciar os manifestantes mais exaltados, introduzidos por grupo de oposição partidária para criar uma agitação. Então, assim, resumido, você tinha ali o que se pensava numa passeata pacífica, mas exaltações vão ocorrer. E a espiritualidade que está ali querendo a confusão vai influenciar quem? Aí ele falou ali, vai influenciar os mais exaustados, para produzir o quê? Violência, porque é disso que eles gostam. E muitos encarnados também gostam disso. Né? Então, aqui ele fala que o caráter da reivindicação, que era pacífica, passou a ser uma baderna generalizada. E isso é comum. É o que a gente vê hoje em dia. Não, mas eu estou falando assim, isso é comum no passado e hoje também acontece. Você tem uma passeata ou uma manifestação que é justa, às vezes, é uma reivindicação justa ou é uma necessidade de compreender as coisas, mas se você não tomar cuidado, se não tiver uma orientação muito boa, aquilo pode ter um ou outro mais exaltado, pode ter uma briga, alguma coisa, e isso é comum, que é muita gente, né? Empurra daqui e dali, e pode ter uma baderna generalizada. Né? E aí a polícia entra, vai entrar tentando conter, e a confusão está armada. Né? Então ele está dando um exemplo aqui. Aí ele vai falando assim, olha, também aquele grupo de encarnados que transfere suas insatisfações pessoais a terceiros. Quer dizer, o problema não é de ninguém, é dos outros. Né? É do governo, é de não sei quem, é da área tal, é o fulano, é o político, vai passando a informação para os outros, vai criando esse processo. Tudo isso que ele está falando aqui são situações que eles presenciaram em movimentos, fazendo estudos sociológicos, eles estão analisando a questão sociológica ali da vida das pessoas do planeta Terra. Ele está olhando e vendo, olha como que é isso aqui. Tá? Olha isso aqui. E ele fala que as pessoas, em geral, naquela situação, têm um desequilíbrio emocional muito grande. E aí o risco é muito grande também. Essa imperícia, quer dizer, a imperícia de conduzir isso, pode induzi-los a compensar as insatisfações nas fugas pelos entorpecentes, pelo usufruto do sexo comprometido e pela compensação momentânea das diversas extasiantes. Bom, diversões extasiantes. O que está dizendo é assim, gente, as coisas estão ligadas. Os processos de desequilíbrio emocionais não é uma coisa específica, está ligado a tudo.
está ligado à vida, está ligado às relações, está ligado às pessoas que você se envolve, ou que vai se envolver ou não vai se envolver. Tudo isso vai gerando um mundo ruim de viver. Esse capítulo ele se dedica a mostrar um alento para aqueles que vão para o mundo de regeneração. Então, falou de muita coisa ruim, aqui é um alento, ele está querendo mostrar alguma coisa, né, melhor. E esse capítulo eu sugiro que, se vocês puderem ler, e quem quiser ler me fala que vai precisar, eu tento imprimir e mandar. Tá? No mundo de regeneração, as doenças vão desaparecer, porque os seres procurarão viver no equilíbrio e na harmonia do agir, pensar e sentir. Não haverá mais pobreza, pois todos buscarão ser sábios no ter e no usar, tanto quanto saberão distribuir e dividir aquele que não precisam ter. Primeira coisa, quando a gente lê isso, ou as doenças vão desaparecer, não é porque você passou para a regeneração, é de novo, é o processo de regeneração. Vai aos poucos, vai acontecendo. Quando você se torna um planeta regenerado, daqui a alguns milênios, isso é o que acontece, vai desaparecer as doenças. Primeiro porque as tecnologias vão ser enormes, as pessoas vão ter uma vida mental psíquica melhor. Então, tudo isso vai se fechando, né? Vai se fechando. Mas vamos ver esse capítulo, o que ele fala mais para nós. Não haverá mais ignorância. Tudo que está falando aqui não é porque passou que já acontece, não é mágica, é construção. É construção. Mas o que ele está mostrando é assim, o planeta de regeneração, no processo, vai acontecendo, e ele é um planeta que vai ter essa condição disso acontecer, essas possibilidades de acontecer. Não haverá mais ignorância, porque a sabedoria será o anseio de todos. Todos vão querer conhecer, saber, descobrir. E assim seremos as mãos de Deus operando na transformação do que nos cerca. Os sofrimentos deixarão de existir, porque todos promoverão a felicidade geral, assim como busca a sua própria. Vocês lembram que nós falamos lá do outro livro, nós mostramos na semana passada, que o sofrimento vai acirrar. Ué, mas aqui está falando outra coisa. Não está falando outra coisa. O processo de regeneração no começo, vocês lembram que eles falam que vai ter ainda alguns karmas em fase final? É ali que o processo de sofrimento aumenta, mas as pessoas vão ter mais capacidade de absorver. Só que os sofrimentos vão diminuindo. Vão diminuindo. Então, um planeta de regeneração, uma das coisas é exatamente o consolo, a compreensão das coisas, uma alegria maior. Então, esse é o que ele está falando. Os encarnados e desencarnados se ajustarão às condições dos irmãos mais elevados, aos poucos, o que refletirá na harmonia do universo, espelho vivo da vontade daquele que nos criou. Então, ele está dizendo assim, olha, a gente está tentando mostrar para todo mundo a felicidade que estamos vivendo, porque alguns desses espíritos vivem em uma situação melhor. Mas eles respeitam as escolhas nossas, que nós queremos ou não queremos. Mesmo que temporariamente o façam por roteiro obscuros que leva ao sofrimento. Mesmo assim, eles respeitam. Ele está dando esse recado. Tenhamos a certeza de que todos vencerão, pois esse é o destino dos espíritos da Terra, como também o de todos os seres desse universo infinito. Terminando assim suas reflexões, saímos daquele lar com o sentimento de que... de novo, eu deixei a letra muito grande. Olha que eu diminui a letra, né? Mas não tem problema. Na próxima eu mando já com esse finalzinho aqui. Mas aqui ele está despedindo daquela situação, mostrando, né, que as reflexões sobre isso foram válidas, né? Deixa eu mudar aqui. Ele fala aqui, deixa eu ver o horário. Dá para ir mais um pouco. Esse é o capítulo 17 do mesmo livro. Esse capítulo nos fala o que nos convém numa terra mais espiritualizada, o que nos convém. Inicia o capítulo com uma visita a uma festa de carnaval. Aqui, ó. Uma festa de carnaval no Brasil. Então, eles estão fazendo várias excursões para ver como é um planeta de expiação e prova, porque tem espíritos com eles que estão fora desse contexto. Mas com análises gerais da busca translocada pelo prazer carnal e suas implicações. Então, carne, carnaval. Né? Quando muitos se entregam à busca irresponsável do prazer, abrem brechas para ocorrer experiências descomprometidas
exploração de sua energia. É feita pelo lado dos espíritos vampirizadores, muitas vezes por alguns momentos. Marcam suas vidas e seus futuros de forma a se enredarem em uma malha de difícil solução em uma ou mais encarnações. Então ele está dizendo assim, ó, muitas das vezes espíritos envolvidos sem controle, com as emoções desequilibradas, se envolvem em situações totalmente descomprometidas, no sentido que nem conhece direito, não tinha compromisso nenhum, mas aquilo gera um processo de exploração de energia de A ou de B, que cria um processo de vampirização tão grande que pode enredar aquele espírito por aquela situação irresponsável, breve, numa situação que pode demorar algumas encarnações para serem resolvidas. Gente, esse é para a gente pensar. O quanto das vezes nós já nos envolvemos em situações assim, por um descuido, por uma irresponsabilidade momentânea, criar um processo kármico que não é numa encarnação que você vai resolver. Estar vigilante e comprometido com um comportamento mais equilibrado e reto é um grande desafio nesse instante de chamamento à aferição. Então, ele está deixando claro. Nesses momentos de transição, é extremamente importante estar vigilante, porque tudo que é para desequilibrar virá, em todos os momentos. E a gente tem que estar firme, fazendo prece, fazendo corrente, fazendo curso, estudando, prece ao dormir, prece ao acordar, culto no lar. As imagens ou os pensamentos vêm de várias formas tentando te puxar da sua mente a sintonia. E você tem que estar vigilante, você tem que estar atento, porque é uma aferição. A Grace quer fazer um comentário aqui. Essa questão desses prazeres carnais, né, já vem de muito longe, inclusive um relato aqui no livro de Maria de Nazaré, Maurício, que você agora vai estar lendo também. Então, fala o seguinte, que uma das formas que os espíritos das sombras queriam, uma tentativa deles desestruturarem todo o ambiente que Jesus iria descer um pouco antes dele descer a terra, né, através de Maria, foi desestruturando os sacerdotes, procurando tumultuar o ambiente. E como que eles acharam uma forma de desestruturar? Através da questão sexual. Tinha uma virgem lá nos templos, né, que o príncipe do sacerdote, que estava muito pendente a ter uma modificação por conta das falas da Maria, né, o alerta que o Messias viria. Então, o que eles pensaram? Tinha uma filha dele, que era uma mocinha muito bonita, virgem, vamos atuar em cima dessa menina, dessa mocinha, os espíritos trevosos, né, que estavam ali querendo desestruturar todo o ambiente para interromper, tumultuar o ambiente em que Jesus viria. Né? E aí, o que eles começam a atuar? Jogando clichês mentais de sexo. E a menina era uma menina muito boa, uma menina muito correta, com um caráter muito bom. Então, o que eles falaram? Nós temos que atuar em cima dela para atingir o pai dela, que era o príncipe da igreja, lá, o maior, né? E desmoralizá-lo. E aí, o que fizeram? Começaram a atuar em cima dos outros sacerdotes para esses assediarem a moça cederia, e aí a confusão estava armada. O que os espíritos ceareiros de Maria fizeram? Chegaram perto da moça em desprendimento e conversaram com ela. Falou, olha, nós sabemos da sua boa vontade, do seu caráter, então não se deixe envolver. Conversaram, mas estaria totalmente ela que teria o livre-arbítrio. Enfim, e falou, olha, do mesmo jeito que você está ouvindo nossas vozes, outras vozes virão, te induzindo ao mal. Você decide. E assim foi feito. Como a moça tinha esse bom caráter, essa boa índole, ela ficou atenta. Então, na hora que chegaram os outros espíritos
para levá-la para o caminho do mal, para induzi-la. Aqueles que conseguiram induzir o sacerdote a assediar a moça não encontraram sintonia nela. Tentaram de tudo, mas ela combatia através da prece e tudo. E aí os sacerdotes que estavam assediando ela começaram a cair em si também. Perceberam que o que eles estavam errando, fazendo isso com a moça tão de boa índole, né? Então, aí os espíritos falam, tá vendo? O que faz quando a gente muda a nossa condição, quando a gente, por mais assédio que a gente receba, mas se nós estivermos pautados, como o Mário falou, prece, vibrações, pedir honestamente, sinceramente, ajuda espiritual, a gente se fortalece. Não é dizer, vão colocar a gente numa redoma de vidro e te livrar de todos os males. Não. O mal pode vir, mas você, estando comprometido com o bem, com a sua melhora íntima, a gente fica blindado. Sim. Então, gente, tem a ver aí com essa questão, né? Quando se a gente não abrir brecha, a gente não vai se deixar explorar nossas energias, os nossos pensamentos. Pensamentos vão vir, mas é hora de falar, não é isso que eu quero. E a gente desviar o pensamento para pensar em coisas melhores, né? Então, tudo depende de nós, até nós chegarmos numa condição de não termos mais esses deslizes tão gritantes em nossa vida e nossa mente. Excelente lembrança desse outro livro, porque é exatamente o que ele está tocando aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente vai hoje, como a gente está na casa da minha filha e as crianças estão chegando aí, a gente vai acabar uns minutinhos antes, tá? Eu só vou falar mais esse caso aqui, e aí abrir um espaçozinho se alguém quiser comentar, ou alguma pergunta, ou alguma dúvida. E ele vai falando de uma terra mais espiritualizada, né? Os encarnados que se encontram nessa circunstância não percebem ainda o quanto deixam seu passado se manifestar. O id, lembra da semana passada, o id. Quer dizer, é toda a parte instintiva, emocional, nas paixões, dando vazão aos instintos que temos que vigiar para não sermos dominados por eles. O anseio pela busca do prazer e felicidade embriaga e entorpece a mente. Diversão e lazer são áreas da vida humanizada do espírito. Mas à medida que a consciência do ser vai se dilatando para as expressões espirituais, todos os anseios e buscas tenderão a uma plenitude, dando saltos para os estágios mais elevados e nobres. Eu gostaria de saber, eu vou tirar aqui da tela, se alguém tem pergunta, tem alguma colocação. A gente sempre diz que é um prazer sempre grande, né? Poder ter as pessoas aqui. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Eu não tinha visto a Vera. Maurício, você tem alguma coisa a colocar, querido? Por favor. Tenho sim. É uma dúvida, na verdade, uma curiosidade, não chega a ser uma dúvida. Quando foi falado dos 7 níveis, onde o nosso lar está no primeiro nível, o nosso lar já é considerado um mundo regenerado? Ou estão em regeneração? Já estão mais ditoso? Como é que está? Depois ainda tem o nível 2. Não, nosso lar não é. Nosso lar faz parte da Terra. Então. Todos esses 7 níveis estão na Terra. A Terra é expiação e provas. Todos eles fazem parte disso. Lá em nosso, por exemplo, você sabe que existem locais no mundo espiritual que tem um Bezerra de Menezes. Ele não é um espírito de expiação e provas. Ele está aqui ajudando. Tem os missionários. E vão viver ali. É um ambiente melhor. Mas todas essas 7 níveis são da Terra. Quando a Terra migrar para a regeneração, os níveis vão melhorando, aos poucos. Né? Mas você vê, nosso lar está dentro da região umbralina. Olha isso. Nosso lar está dentro de uma região de atmosfera vibracional umbralina, com toda aquela coisa maravilhosa que tem lá. E ele é o primeiro nível, depois você tem os outros. Tá? Então não é que não tem ninguém em regeneração, porque aqui ainda é expiação e prova. Está na transição. Ficou claro? Ficou.
Não, eu tenho para refletir. Então, para você refletir mais ainda, é da gente imaginar. Se nosso lar, que para nós é uma referência, qual de nós não deseja viver num ambiente como o nosso lar? Se para nós já é essa diferença enorme e ainda lá, ainda está dentro aí do planeta de prova e expiação, aí a gente percebe aonde nós estamos, né? Olha aonde nós estamos, se lá ainda é, né? E que maravilha que vai ser, então, quando de fato estivermos no planeta em regeneração. Porque se nosso lar já é top para a gente, né? E é o primeiro nível. E é o primeiro nível, imagine, e ainda não está ainda na condição de planeta em regeneração. Mas já está muito melhorados. Né? É que a gente tem que entender que existem espíritos encarnados e desencarnados trabalhando em vários lugares que são espíritos de um nível mais evoluído. São espíritos, lembra que eu falei? Existem muitos encarnados e desencarnados que já estão em regeneração há muito tempo, mas eles estão vivendo no mundo de criação própria para trabalhar. Né? Entendi. E talvez eu vou dizer mais. Deve ter espíritos encarnados e desencarnados que estão além de regeneração, mas estão aqui trabalhando. Sim. Pode ter. Bom, vamos pensar que Jesus esteve aqui, não é nem de regeneração, disse lá dos píncaros da glória, vamos dizer assim. Né? Ele está falando de Jesus, né? Também no nosso livrinho ali, fala o quanto a Maria, quando ela era criança, ela fala lá para os sacerdotes que ele não podia, se eles poderiam imaginar o quanto Jesus, como que foi difícil, o quanto ele teve que descer para poder se achegar a nós, né? O quanto ele teve que se apagar, a luz dele, ele se modificar todo para poder chegar até nós, né, gente? Não dá para a gente... Não dá para imaginar. Gente, alguém quer... Vera, quer fazer alguma colocação, pergunta? Alguém que não está na tela aí também pode falar, que a gente vai escutar, a gente troca, né? Nicolete, depois você... Hoje eu vou ficar quietinha. Tá bom. Tem muita coisa para pensar, né, Vera? Tem, com certeza. Deixa eu sair daqui para ver uma coisa. Então, é a primeira vez também que eu estou acompanhando, né, aqui com vocês, e acho muito interessante, porque começou já falando sobre os momentos de hoje, né, a atualidade em relação à espiritualidade, né, e essa transição aí agora para planeta em regeneração, que eu já li algumas coisas a respeito, até a Fraternidade Branca, inclusive, achei muito interessante a história de Saint-Germain, e inclusive tem algumas meditações que eu faço, e acho muito incrível até, sabe? Então, eu só tenho a agradecer estar com vocês aí nessa equipe novamente aqui, né, junto com o Grace Arruelo, e estar aqui com vocês aprendendo, né, porque a gente vê o quanto é complexo esse mundo espiritual. A gente acha que o mundo da gente é assim, né, aqui é o que a gente vive, mas, na verdade, quando a gente tem contato com todo o ensinamento, todo o conteúdo aí que a gente lê no dia a dia e aprende, a gente vê o quanto é muito mais abrangente, né? É verdade. Obrigado. Assim, a gente, então, hoje vai pedir desculpa a vocês, nós vamos terminar aqui, não sei que horas são, 15 minutos antes. Gente, então, obrigado. Com nossos corações acerenados, né? Com muitas reflexões em nossas mentes, são assuntos diante desses assuntos que têm sido falados há tanto tempo, mas são tão atuais, que nós possamos nos continuar conectados a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, a nossa Mãe Santíssima, e que possamos receber essa luz que vem do alto para iluminar nossas mentes, para que nós possamos estar firmes com o propósito de nos melhorarmos e merecermos estar no planeta em regeneração. Obrigado aos nossos amigos espirituais, obrigado à nossa Mãe Santíssima, Jesus, e, acima de tudo, obrigado a Deus, nosso Pai. Pedimos permissão, assim, para encerrar o nosso curso de hoje. Abençoe, Senhor, a todos os nossos amigos da
aí do Sul, está aqui de Taubaté também, que possamos juntos estar empenhados em estudar para podermos ter melhor consciência e merecermos viver num planeta em regeneração. Que assim seja. Meus queridos, muito obrigado pela paciência. Gatinho, que bonitinho. Que fofo. Muito obrigado. Nós estamos aqui terminando. Um beijo abraço a todos. Fiquem com Deus. Até a semana que vem. Estamos terminando aqui e fechando a transmissão. Um beijo. Um abraço. Aproveitem bastante os